Mas agora acabou. São Paulo venceu em Córdoba e começou com 3 pontos a Copa Libertadores da América 2025. E o Cinho, o que você achou? Seus destaques iniciais sobre esse jogo? São Paulo, gol de Alisson, começando com o pé direito a competição continental. Boa tarde, Boni, Renan, Raizão, rapaziada do chat. Cara, a vitória é top. A quebra da invencibilidade é top. O resultado foi um resultadaço. Estrear com vitória, tirar esse fantasma, tirar tudo isso daí que vem à tona, mano, é top, dá confiança pro time depois da estreia questionável contra o Sport, depois de toda a pressão que ele vem sofrendo, pô, baita estreia. Acredito que ele faz a escolha mais, como que eu posso dizer assim, a escolha simples, né? O simples funciona, a escolha mais segura. Ele entra, ele tenta reproduzir um pouco um Ferreira, como se fosse o Lucas ali, um segundo atacante com mais velocidade, o cara do X1 e tal. Eu acho que o São Paulo... dito isso, acaba aí, né? Aí eu acho que acaba aí. Aí, conforme foi o jogo, a gente manda no primeiro tempo, a gente tem o primeiro tempo tranquilo, bem melhor que os caras, só que não dá um chute ao gol, né? Dá o chute a gol só na bola do Caleri ali, mas enfim, é um time que, né, Libertadores, fora de casa, meio ali, meio barro, meio tijolo, não sabe como vai ser, faz um primeiro tempo bom, e aí a partir do segundo tempo eu acho que começa que vem ali aquela tomada de decisão dele, aquela leitura dele, porque ele tira o Oscar por algum motivo, pode ser o físico, pode ser o cansaço, pode ser ele tira o pé um pouco ali e tal, não sei o quê, mas ele põe o Luciano. E aí, no momento que ele traz o time do Tadjeres para cima da gente, a gente faz o gol. E aí, após o gol, ele pega e sai colocando um zagueiro frio no lugar do outro, 2 alas pela esquerda, aí começam uma mistureba ali que não dá para entender e, cara, aí a gente acaba tomando um calor do Tadjeres no final do jogo, né? Assim, tá, Libertadores e tal, mas se a gente levar em consideração que os caras não estão há 9 jogos sem ganhar, caíram fora para um time da terceira divisão do Campeonato Argentino, cara, o time do Tadjeres é ruim, entre nós. É Libertadores, é primeiro jogo, é fora de casa, tem tudo isso, beleza. Resultado top. Mas se a gente eliminar tudo isso, olhar para o nosso time como foi, poderia ter sido muito melhor. Renan, boa tarde para você. Você que é campeão de Libertadores, pensando nesse resultado, começar com o pé direito, ganhar na Argentina, que é algo que é muito difícil, tanto que o São Paulo não ganhou muitas vezes na Argentina, né? A importância desse resultado, vamos falar do desempenho também, seus destaques sobre esse jogo, e claro, vitória a importância de começar com o pé direito. Na Argentina. Oi? Segunda vitória do São Paulo na história jogando na Argentina. Então, exatamente, são poucas vitórias na Argentina. 2 agora, que o Rai fala. Informação importante também. Então, Renan, o que você teve de impressão sobre esse jogo e sobre esse começo de Libertadores do São Paulo? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, pessoal do chat. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Cara, eu acho que o resultado foi espetacular. Foi muito bom. Em 29, são 29 edições que o São Paulo joga Libertadores, é isso, Raí? 29, 28. Eram apenas 8 vitórias em estreia, né? Então, pô, e jogando na Argentina, uma dessas vitórias que o Raí falou, eu estava no jogo, foi contra o River, no Monumental, na semifinal da Libertadores. Cara, é muito difícil jogar lá. E a pressão que o São Paulo estava sofrendo ultimamente, principalmente o treinador, cara, era um jogo de uma responsabilidade, de uma dificuldade muito grande, né? Do ponto de vista emocional. E eu acho que o São Paulo conseguiu, mesmo com todos esses fatores que o Silvio falou, que eu concordo, é um time que está mal, o Tadjeres está mal nesse início de temporada argentino, 10 jogos sem vitória, não sei quanto sem fazer gol, enfim. É um jogo de Libertadores e é muito complicado uma estreia de Libertadores, principalmente fora de casa, certo? Então, o desempenho, e a gente falou até um pouquinho antes do jogo ontem, né, Silvio? Se a gente não sofrer, já tá top, mano. E eu acho que a gente não sofreu. Teve um pouquinho no final do jogo e foi muito naquele, como diz o Júnior Nagata, né, o Juninho lateral esquerdo, foi muito mais no ha-ha-ha, no vamos que vamos, do que numa criatividade mesmo, num jogo bem jogado,
com alternativas do time do Tadieres. Vamos ver que dá, e cruza para a área, e chuta de fora da área, com pouquíssima organização. Então, acho que a gente sofreu muito pouco, a gente soube controlar o jogo, né? A gente pode debater as escolhas do treinador, né? Esse 4-4-2 ficou muito claro desde o início do jogo, apesar de 3 zagueiros de função, eram 2 linhas de 4, né? Com o Cédric jogando na linha à frente pela direita, o Ferreirinha do lado de lá, o Adson e o Luiz, o Oscar e o Caleri, né? E a primeira linha de 4 ali atrás. Uma decisão que eu não entendi de começo, mas que controlou muito bem o time do Tadieres, e é isso que precisa para uma estreia de campeonato. O outro do grupo ganhou fora de casa o primeiro jogo, então era importantíssimo, no mínimo, um empate lá. E a gente consegue trazer uma vitória espetacular, o que dá, no mínimo, dá um mínimo de tranquilidade para o Zubeldia traçar uma estratégia para jogar contra o Atlético Mineiro, que não deixa de ser um jogo muito importante, porque a gente não ganhou em casa. Do Sport, um jogo que era obrigação ganhar. Obrigação fazer por onde ganhar. E o São Paulo não só não ganhou, como não fez por onde ganhar. Certo? Então, como resultado, espetacular desempenho, a gente pode debater, mas é o menos importante nesse momento. O que a gente tem que ter na cabeça, muito importante, muito claro, que nós não teremos esse ano um São Paulo jogando bonito. Pode até, em algumas raras vezes, quando o Lucas e o Oscar estiverem juntos e muito inspirados. Do contrário, a gente tem que dar apoio a um time competitivo, a um time que seja competitivo o tempo todo, a um time que suporte a pressão muitas vezes, né? Aconteceu lá, foi um time minimamente competitivo, minimamente não, competiu pra cacete, foi bom nesse sentido, suportou a mínima pressão, eu vejo uma pressão pequena, desorganizada ali no final, o que é normal para um time que está jogando em casa, estreando em casa e está perdendo. É isso que a gente tem que esperar do São Paulo. Se a gente ficar aqui debatendo qualidade, performance e desempenho, cara, a gente vai ficar todo dia aqui falando a mesma coisa. Porque eu, sinceramente, não estou esperando grande desempenho, agora estou esperando um time competitivo como teve. E Libertadores também ganha dessa forma, não é só jogando bonito. Não é também jogando bonito, mas principalmente sendo competitivo, como o São Paulo foi fora de casa. Obviamente, semana que vem tem que fazer o seu papel dentro de casa. E só uma correção aqui que o nosso chat, que sempre ajuda também a fazer o programa, foi a terceira vitória, né, do São Paulo na Argentina. Então, River, que o Renan citou, agora contra o Talleres, também teve contra o Racing em 2021, sem público, meio de pandemia e tudo mais. Uns gols do Marquinhos. Então, de qualquer forma, 3 vitórias na Argentina. É um número bastante que chama bastante atenção. E agora o São Paulo conseguiu a terceira vitória na Argentina, a primeira em Córdoba. Rai Monteiro, o que você achou de resultado? Também alguns pitacos sobre desempenho que a gente vai abordar também daqui a pouquinho. O que o São Paulo pode fazer de melhor, o que o Zubeldia pode fazer de melhor também, o que o São Paulo fez de muito bem também, claro, nessa partida contra os Talleres. Boa tarde, Boni. Abraço para você, e o Renan, amigos e amigas que estão com a gente aí no chat. Eu ia corrigir, né? São 3 vitórias de fato. Até fui procurar os números aqui, que o Renan perguntou das participações. São 23 no total. O São Paulo fez 200 e... Ontem foi o jogo de número 324 do São Paulo em Copa Libertadores e a vitória de número 102. Então, o São Paulo ganhou 102 jogos de Copa Libertadores em toda a história. Desses 102, 3 apenas foram na Argentina, né? Acho que isso mostra um pouco não, né? Mostra muito da dificuldade que é jogar esse torneio, obviamente, que nesse tipo de terreno, né? Eu acho que o resultado, como disseram o Wilson e o Renan, é impossível discordar disso. O resultado é espetacular, porque o São Paulo vinha de uma semana de muita insegurança, né? Cobrança pelo resultado e o desempenho ruim lá no jogo contra o Sport. Então havia ali muita dúvida, né, sobre o que esse time poderia produzir contra o Talleres, sobre como o jogo se desenrolaria. Então, você largar com uma vitória fora de casa é espetacular na Libertadores, principalmente nesse cenário, né, em um terreno, em um país onde o São Paulo ganhou muito pouco, em um estádio onde o São Paulo não tinha ganhado em outras 4 ocasiões, né, tinha um empate lá atrás, e 2 derrotas para o Talleres, além da derrota para o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Então, todo esse combo, né, com a vitória, eu acho que dá ao São Paulo um excelente resultado e uma perspectiva de uma classificação bem folgada, porque esse era o principal desafio do grupo e nem foi um desafio tão grande assim.
Estou falando do ponto de vista do jogo em si, né? Do adversário. Foi um jogo bem mais acessível do que eu esperava, para ser bastante sincero. Assistindo ao confronto, né? Ali no primeiro tempo ainda estava com aquela impressão muito clara. Se forçar um pouquinho, vai ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. Né? Conseguiu marcar o gol no segundo tempo e ganhou o jogo. E aí agora são 3 jogos em casa, tem ainda os outros 2 jogos como visitante, mas a situação, né, para o São Paulo nessa chave da Libertadores está bem tranquila para se classificar e para fazer uma boa campanha também, o que é um fator, né? Na temporada passada, o São Paulo teve uma das melhores campanhas ali da primeira fase, né? Do lado que o São Paulo estava na chave, se ele avançasse mais uma casa, ele jogaria a semifinal em casa também. Ele jogou as oitavas, né? O jogo da volta contra o Nacional em casa, jogou quartas contra o Botafogo em casa. Se ele tivesse avançado para enfrentar tanto o Peñarol quanto o Flamengo, né, qualquer um dos dois, se não me falha a memória, o Flamengo sim, porque passou em segundo, mas o Peñarol acho que também, São Paulo jogaria a semifinal em casa. Então, esse é um fator importante, né? Você ter uma pontuação boa para definir ali os mata-matas na sua casa. Então, acho que sobre o resultado é isso, né? Não tem muito o que dizer ao contrário. Sobre o futebol jogado pelo time, eu acho que cabe sim um debate, a gente pode analisar, pode debater aqui alguns tópicos importantes, escolhas, alguns pontos que precisam melhorar para essa campanha, mas a vitória é espetacular, é incontestável, não tenho o que dizer em relação a isso não, viu, Boni?